Olá, meus amados irmãos, mais uma vez, vosso amigo em Cristo, pastor Daniel Fontinelli, para mais um vídeo do nosso canal Explicando a Bíblia. Eu quero de já agradecer a você, meu amigo, a você que está inscrito em nosso canal, você que não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se em nosso canal, para que possamos contar com sua contribuição, dando o seu joinha, o seu like, para que o nosso canal possa crescer a cada dia, tá bom? Assim o YouTube vai reconhecer que nossos conteúdos são úteis, importantes para você e eles vão ser recomendados para você, tá certo? Hoje eu quero falar sobre um assunto maravilhoso. Quero falar sobre a importância dos dons espirituais. Infelizmente, existem pessoas que acham que por terem os dons espirituais são melhores do que outras. Existem pregadores, existem pastores, existem irmãos que por terem dons espirituais específicos, eles acham que são melhores do que outras pessoas. Acham que são mais poderosos, acham que têm mais unção, acham que são mais vistos pela igreja. E nós vamos ver o que acontece com tudo isso, porque que Deus, por meio do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, nos derramou o Espírito Santo e os dons espirituais, para que serve, qual o propósito, tá bom? Abra sua Bíblia, se você puder acompanhar comigo, na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer saber, compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldição ou anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora veja bem. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, pelo mesmo Espírito, operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós fizemos a leitura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Amados irmãos, este é um dos assuntos que tem chamado a nossa atenção, porque infelizmente algumas pessoas se acham mais capazes do que outras, algumas pessoas se acham mais poderosas do que outras, porque têm dons espirituais. E ultimamente, alguns pregadores, não todos, mas alguns pregadores, não estão mais se deixando ser usados pelo Espírito Santo. Eles estão usando o Espírito Santo. Essa frase pode não cair bem, mas na verdade eles querem usar o Espírito Santo. Ao invés de serem usados, eles agora aprenderam uma habilidade, uma tática de que quando não tem mais assunto bíblico, quando não tem mais unção, quando não tem mais conteúdo, eles criaram agora uma rajada de línguas estranhas, eles criaram agora um reteté que eles chamam, um pula-pula, um roda-roda. É uma coisa tremenda, é uma coisa tremenda. Certa vez numa convenção no estado do Maranhão, um pastor se manifestou e disse lá no plenário que o pastor fulano de tal, não vou citar o nome, o pastor fulano de tal não era batizado no Espírito Santo, porque o pastor nunca ouviu falando em línguas estranhas.
Nunca vi o pastor fulano falando em línguas estranhas. Durante os anos que sou membro desta convenção, eu nunca vi o pastor fulano de tal falar em línguas estranhas. Contudo, ele não é batizado no Espírito Santo. E o pastor que ouviu aquilo em silêncio respondeu: meu irmão, se você está preocupado se eu sou ou não batizado no Espírito Santo, não se preocupe, meu irmão, pois pronto. Se o problema é falar em línguas estranhas, pois pronto. Piriri, piriri, piriri. Piriri, pipi. Está satisfeito, irmão? Pois pronto. Deus me usa como Ele quer, do jeito que Ele quer. O que é melhor é eu falar muitas línguas estranhas no entendimento que as pessoas não vão entender, ou eu devo falar no entendimento que o povo possa compreender? Guiado pelo Espírito Santo, eu transmito a palavra de Deus do jeito que Ele me usa. Então eu sou batizado no Espírito Santo, mas isso não quer dizer que eu tenho que falar em línguas estranhas todo culto, em toda pregação. Bom, para mim isso foi uma lição muito grande. Agora, infelizmente, o que mais tem acontecido em nosso meio é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas abusam dos dons espirituais e, se a gente observar atentamente, Paulo recomenda o amor, a fé e a profecia, mas ele diz que o maior de todos os dons é o amor. Permanece a fé, a esperança e o amor, mas o melhor de todos é o amor. Agora, dos dons espirituais, melhor é profetizar do que falar em línguas estranhas. Paulo disse que não falava tanto línguas estranhas, mas prefere falar no conhecimento para ensinar os outros do que falar em línguas estranhas, em muitas línguas, e ninguém ficar sem entendimento. Então o que é que acontece muito hoje entre os pregadores? Eles começam a pregar e, ao invés de falar da palavra de Deus no português, eles falam línguas estranhas. Eles dão rajadas de línguas estranhas. Não quer dizer que esteja proibido a falar em línguas estranhas. Eu sou pentecostal, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas, mas eu não falo quando eu quero. Eu falo quando eu sinto, é diferente. O crente não deve falar línguas estranhas quando ele quer, simplesmente resolveu, eu vou falar em línguas estranhas e pronto. É melhor você pregar a palavra de Deus com entendimento, com a sua mente, com seus lábios, com seu coração, entendendo o que você está lendo, entendendo o que você está ensinando, para que as pessoas entendam também. Mas se eu falar em línguas estranhas, disse o apóstolo Paulo, se eu orar em línguas estranhas, a minha mente fica infrutífera. Se eu pregar em línguas estranhas, o que é que as pessoas vão entender? Não vão entender nada. Então os dons espirituais foram dados como concessões pelo Espírito Santo para a igreja. Qual o propósito? Para a edificação da igreja. Tanto os dons espirituais como o dom de ministério. Em Efésios, Paulo escreveu no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele disse: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então tudo tem um propósito. O crente não deve se vangloriar porque ele é batizado no Espírito Santo, porque ele é usado em dons espirituais, porque ele tem um dom da cura. Não se preocupe, meu irmão, nenhum crente tem todos os dons espirituais. Não conheço um crente que tenha todos os dons espirituais. Aqui o texto diz que a um ele deu os dons de discernimento, de ministério, de operações de milagres, de línguas estranhas, de variedades de línguas, enfim, para cada um ele deu um dom. Pode ter alguém que tenha um dom, mais de 1, 2 ou 3 ou 4, mas eu não conheço, nunca conheci um pastor, um pregador, um crente que tenha os 9 dons espirituais. Não. Ou ele fala em línguas estranhas, ou ele interpreta, ou ele tem variedade de línguas. Porque tem crente que é batizado do Espírito Santo, mas não tem um dom de variedade de línguas. Ele apenas fala línguas estranhas. E todo crente, toda pessoa que aceita Jesus, ele recebe o Espírito de Deus. Ele recebe o Espírito Santo. Diferentemente do batismo no Espírito Santo, porque receber o Espírito Santo de Deus no momento da conversão é você receber o Espírito de sabedoria,
É você receber o Espírito da pureza, o Espírito Santo que vai habitar em você, que vai te dar discernimento. Agora, ser batizado no Espírito Santo é uma outra coisa. É um revestimento de poder. E ser possuidor dos dons espirituais é você ser mais capacitado para fazer a obra de Deus. Infelizmente, existem pessoas que não sabem discernir quais são os dons espirituais. Por exemplo, dons significa sabedoria, ciência, fé, profecia e até variedade de línguas. Ministério, que é curar, interpretação de línguas, tudo isso aqui é ministério. Operações, que é discernir os espíritos. E também tem operações de maravilhas, dons de operações de maravilhas. E o ministério, que é a habilidade sobrenatural de oferecer ajuda para pessoas que necessitam, na igreja ou até fora da igreja. Então, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, Paulo fala que os dons são dados segundo a graça de Deus. Já aqui, no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, fala que o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Bom, Paulo fala que os dons são segundo a graça. Depois ele diz aqui em Coríntios que os dons é como ele quer. É como ele quer. Ou seja, ele distribui na igreja segundo cada um tem a capacidade, busca para receber. Por isso que Paulo disse, vocês quando buscarem os dons espirituais, de preferência peça o dom de profecia. Você pode ser usado em qualquer área que você quiser e desejar, mas você precisa pedir também o dom de profecia. Tem pregador que sobe no púlpito, fala 2, 3 palavras em português e 10, 15, 20 palavras em línguas estranhas, e aí a igreja vibra, o povo fica, sabe? O povo fica daquele jeito, fervoroso, dando glória a Deus e aleluia, mas a maioria do povo que sai do culto naquele dia sai sem nem um fruto. Sai sem maturidade, sem entender o que foi dito. Não há uma manifestação de fato de conhecimento. É mais um sensacionalismo, um emocionalismo. Eu prefiro ouvir um pregador discorrendo do assunto bíblico, teológico, ensinando a palavra de Deus, do que esses pregadores da atualidade que falam mais em línguas estranhas, blá 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 blá, enrola a língua. E o pior que tem alguns até profetizando por aí. Eu vou depois fazer um vídeo aqui sobre as profecias da atualidade, porque profetas não existem. Não venha querer dizer que existe profeta na atualidade, que não existe não. Os profetas foram até João Batista. Então existe o dom de profecia. Isso não faz de você um profeta, porque o próprio Abraão foi chamado por Deus de profeta, quando ele foi abençoar o rei. Lembra daquele rei que ele disse que Sara era sua irmã? Pois é, quando o rei foi acordado por Deus em sonhos, revelado que ali ele não podia tocar na mulher de Abraão, e disse, pois agora devolve a mulher dele, porque ele é profeta. E ele vai te abençoar e profetizar na sua vida. Abraão não é conhecido como profeta. Abraão profetizou. Ora, outro que profetizou e não era profeta era Saul. A Bíblia diz que Samuel falou para Saul, a partir do momento que Samuel ungiu Saul como rei de Israel, disse, você vai se encontrar com o pessoal em determinado lugar, tocando e dançando, você vai dançar com eles, vai profetizar entre eles também. E assim Saul chegou profetizando, dançando, glorificando a Deus, e as pessoas diziam, está Saul entre os profetas? Saul agora é profeta? Não, Saul não era profeta, ele apenas profetizou. Mas naquele tempo haviam profetas. O profeta Samuel, o profeta Natã, eram profetas naquela época. Mas isso não quer dizer que na atualidade exista profeta. Porque se você diz que é profeta, pois viva como profeta. Procure saber como é que vive um profeta. Procure saber o preço que paga um profeta. Então
temos que ter cuidado com essa questão de dons espirituais. Os dons espirituais não é para me envaidecer. Os dons espirituais não foram me dados a mim, a você, à igreja, distribuído entre a igreja para você se envaidecer, se achar melhor do que o irmão, se achar melhor do que o outro. Eu já vi irmãos dizerem assim: eu não vou ouvir esse pregador não, gosto de ouvir aquele outro que fala muito em línguas estranhas, aquele que pula, aquele que roda em cima do púlpito, esse aqui é o pregador. Meus amados irmãos, por isso que a Bíblia diz claramente: o povo perece por falta de conhecimento. É o que mais tem acontecido nos dias odiernos, esta baderna espiritual, esta falta de entendimento. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se, você quer ser usado por Deus nos dons espirituais? Pois ore a Deus e peça a Ele dons espirituais. Mas sabe de uma coisa: os dons espirituais não é para te envaidecer, nem para tornar você mais forte, mais poderoso, mais crente do que ninguém, porque o menor no reino de Deus será o maior. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.